Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bem? Bom, antes de a gente começar a aula de hoje, planejei uma temática bem mais simples, né? Só para a gente finalizar o nosso conteúdo. Eu gostaria de dar alguns informes. Bom, hoje é a nossa última aula teórica, e aí eu até queria, já mandei no Classroom, registrei, mas vou passar para vocês aqui o nosso calendário. Então, na semana que vem, no dia 11, é feriado, certo? Se eu não me engano, por Corpus Christi. No dia 18, que é a semana subsequente, nós faremos a nossa revisão do conteúdo. Achei que deu bem certo da outra vez que a gente fez a revisão. Então, vou planejar uma revisão do conteúdo dessa segunda parte. Vai ser o dia também que vocês vão me entregar um material de uma atividade que eu vou passar para vocês hoje no final da aula. E essa atividade é no sentido de se a gente, caso vocês já sabem, né, a gente não vai conseguir retornar para o presencial esse mês ainda, antes de a gente finalizar o período. Então, a nota da A3 de vocês é uma parte prática e uma parte teórica. Como a gente não conseguiu retornar ao presencial, eu transferi a atividade que vocês fariam na prática e vocês vão me entregar por e-mail. A atividade ela vai consistir na construção ou de um flyer ou de um folder. Então, mas eu vou dar as orientações mais certinho no final da aula, certo? Então, vocês vão ter essas 2 semanas para a construção desse material. Vai ser individual por conta da avaliação da A3. Quando eu tinha colocado no meu planejamento, seria uma atividade em grupo, porque era até para a gente fazer a visita ao centro-dia, que é um centro que cuida dos idosos e tem um contato, uma prática bem legal. Mas, infelizmente, por conta do isolamento, a gente não vai conseguir ir ao local, mas ainda assim a gente vai fazer a produção desse informativo, mas no final da aula eu explico para vocês direitinho. E aí, dessa maneira, o nosso último momento vai ser no dia 25, que é a última quinta, certo? Que vai ser feito a avaliação teórica. Então, só para registrar essas 3 datas em específico. Já mandei lá no Classroom para vocês, já deixei registrado, mas ainda assim para a gente fazer essa discussão. E aí, então, hoje a gente finaliza o nosso conteúdo teórico. Para a aula de hoje, eu planejei a discussão sobre doenças do sistema nervoso, em específico 2 que são bem importantes para a gente discutir quando a gente fala de idoso, certo? Que é o mal de Alzheimer e o de Parkinson. Então, eu trouxe essas 2 doenças para vocês, a gente vai fazer uma discussão bem breve, mas que ainda assim vai ser parte da nossa atividade avaliativa também, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, podem ficar à vontade. E aí eu queria só lembrar que para encaminhar o portfólio de vocês, vou estender até o sábado, certo? Até às 17 horas. Me encaminhe sem falta o portfólio que foi solicitado sobre o idoso. Para quem já enviou, tranquilo. Para quem não me enviou, envie até o sábado, às 17 horas, certo? Para quem eu já até mandei o ok, né, no e-mail. Então, já tá ok em relação a isso. Mas até sábado, quem não me enviou ainda, envie. Dessa maneira, a A2 de vocês, que é a parte de atividades, vai ser constituída do estudo de caso, que a gente fez, né, naquele dia em grupo, e desse portfólio. Então, essas são as 2 notas, porque vocês lembram que os primeiros trabalhos que a gente fez foram utilizados como os 3 pontos para vocês da A1. Então, dessa maneira, aquelas outras atividades elas já foram contabilizadas para 3 pontos da A1. E da A3 a gente vai fazer uma atividade à parte. Do panfleto eu vou falar mais ao final, tá? Só para não misturar os temas. Eu dou as orientações no final, tranquilo, da atividade, tá certo? Não precisa se preocupar com isso agora. Eu ainda vou dar as informações direitinho e a gente vou deixar um espaço para vocês fazerem perguntas, enfim. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Como eu falei, a gente vai falar sobre as doenças do sistema nervoso.
E é interessante para fazer essa discussão justamente, certo? Então, o que a gente sabe sobre as doenças do sistema nervoso? Primeiro, que é uma doença que ela torna-se limitante, certo, para o idoso, justamente porque esse idoso ele vai ter dificuldade, talvez em locomoção, no sentido de executar suas atividades de maneira tradicional. Então, é interessante que a gente vá conhecer essas doenças, embora no final vocês vão perceber que, diferente das doenças ou das outras situações que a gente viu até então, a nutrição ela não vai conseguir efetuar imediatamente uma intervenção nesses pacientes, porque já vai ser um distúrbio realmente do sistema nervoso. E aí é mais a nutrição ela vai atuar muito mais no sentido paliativo, certo? Dessa doença. Mas ainda assim é interessante que a gente tenha conhecimento, porque enquanto profissional de saúde, a gente pode fazer parte de uma equipe multiprofissional, e fazendo parte dessa equipe multiprofissional, precisamos dar orientações para o paciente e para os familiares de como adotar uma vida mais saudável e mais segura para que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida adequada. Então, eu começo falando sobre o Parkinson, certo? E aí, quando a gente fala de Parkinson, provavelmente para vocês, a primeira característica que vai estar ali presente são as tremedeiras, certo? O tremor, uma pessoa que está ali com o braço que tem esses espasmos involuntários, que é muito característico realmente, mas a gente precisa entender que a doença de Parkinson, ela vai além de uma simples tremedeira localizada, certo? Acontecem outras situações que também precisam ser investigadas e precisam ser acompanhadas, para que esse indivíduo ele não tenha nenhum risco à sua saúde. Dessa maneira, o que a gente sabe sobre o Parkinson, certo? A gente sabe que ela foi descoberta por um cirurgião chamado James Parkinson, que foi a pessoa que primeiro identificou essa doença. Tanto é que esse cirurgião ele fez um ensaio sobre a tremedeira, nesse sentido de que ele percebia que todos os pacientes que ele atendia apresentavam essa característica específica. E ele não compreendia o que causava essa tremedeira, porque ele percebia que não era uma tremedeira no corpo inteiro, ela era localizada. E uma outra característica, ela era sempre unilateral. Tipo, então, por mais que ele apresentasse tremedeira num braço, não eram os dois braços de maneira natural que tinham essa tremedeira, era sempre unilateral, né? Uma parte só do corpo. Então, ele precisou começar a investigar por que isso acontecia, quais eram os reflexos disso, por que isso era ocasionado, enfim. Tentar compreender o desfecho da doença de uma maneira geral. Por mais que hoje ainda tenham muitas lacunas em relação aos estudos, a tentar compreender e identificar o que aconteceu efetivamente com essa doença, quais são as causas, o que a gente consegue, enquanto profissional de saúde, auxiliar, mas ainda assim a gente tem muito a estudar, certo? Porque a saúde é isso, é uma contínua aprendizagem e ter a certeza no final que a gente sabe pouco de muito. Então, a gente tem que ter esse conhecimento e estar a par e atualizado das doenças. Para muitas pessoas, para muitos médicos, na verdade, é importante salientar que não só o Parkinson é considerado uma doença, mas ainda assim eu também posso ter a conhecida síndrome parkinsoniana, ou como é conhecida, né, mais popularmente, parkinsonismo. Ou seja, o fato de eu ter, por exemplo, um paciente que apresenta tremedeira numa lateral do braço, não quer dizer que esse paciente ele tem Parkinson. E aí, como é que eu posso associar isso para vocês? Por exemplo, o que a gente viu lá nas infecções sexualmente transmissíveis, que um paciente ele pode ser portador de HIV e eu posso ter um paciente que tenha AIDS.
Não necessariamente você ter HIV considera que você tem a doença da AIDS, certo? Então, aqui é a mesma concepção. O fato, existem pessoas que têm só a síndrome, que por algum motivo vão apresentar só alguns sintomas do Parkinson, mas que não têm a doença instaurada no seu organismo. Então, eles vão ser considerados como uma síndrome, certo? E aí, entendendo essa doença. Bom, já que a gente está falando de doença do sistema nervoso, é claro, essa doença ela é de ordem neurológica, no sentido de que ela afeta a região do sistema nervoso efetivamente, certo? Então, vai ser essa região que vai ser comprometida, é ela que vai influenciar diretamente na maneira pela qual o organismo vai responder ou não, certo? Da maneira que ele deveria. Então, ela é de ordem neurológica, ou seja, a causa dela começa no sistema nervoso. Ela também é considerada uma doença crônica, por quê? Aí lembrando o conceito de doenças crônicas, certo? Porque ela não tem uma fonte de contaminação ou um início de contaminação. Por exemplo, ela não é transmissível por vírus, por bactéria, por contaminação de sangue, enfim. Não existe um período zero ou um período inicial onde a pessoa se contaminou e a partir daí ela foi desenvolvendo a doença. Não, ela vem acontecendo com o passar do tempo e ela vai apresentar essa característica de se instaurar no organismo sem cura, enfim, vai causando os prejuízos. Ela também age de maneira progressiva, então, ao primeiro momento, eu vou apresentar só alguns sintomas leves dessa doença. A partir do diagnóstico, então, essa doença ela vai evoluindo, certo? Assim como as outras situações, e a evolução dessa doença vai progressivamente diminuindo a minha mobilidade muscular, principalmente, caracteristicamente falando, e diminuindo a minha qualidade de vida. Então, a característica principal dela é essa: ser uma alteração neurológica, ter a característica de ser crônica por conta desse desenvolvimento com o passar do tempo, né? Então, isso é a característica da crônica e progressivamente ela vai se alterando e vai piorando, complicando com o passar do tempo. E por que acontece essa tremedeira, que é característica do Parkinson, certo? Já que a gente já tem falado que o ponto principal, tremeu, então é Parkinson. Acontece porque o cérebro, certo? As células que estão no cérebro, elas vão morrendo. Mas não são todas as células que estão no cérebro, são as células lá da substância, da parte que é chamada de substância negra. Então, vamos voltar lá atrás, os primeiros períodos, quando a gente estuda anatomia, a gente estuda que o cérebro ele é dividido em vários fragmentos, e uma dessas regiões é chamada de substância negra. E aí, o que é produzido aqui que vai causar a doença do Parkinson? Alguém saberia me dizer? Começa com D. O que para de ser produzido? Alguém arrisca? Dopamina? Exatamente, muito bem. A dopamina, ela é localizada aqui, além de outros neurotransmissores e de outros hormônios, certo? Que são importantes para o nosso organismo. Mas principalmente nessa região a gente tem a produção da dopamina, que é um neurotransmissor muito importante que por muitas vezes a gente ignora. A gente, quando estuda, a gente se preocupa muito em relação ao cortisol, em relação à serotonina, mas a gente acaba, às vezes, deixando um pouco de lado a importância da dopamina. E a dopamina, ela é um neurotransmissor que é produzida nessa região da substância negra do cérebro e que é responsável por uma parte crucial do nosso corpo, que é o movimento do nosso esqueleto, certo? Do nosso corpo de maneira geral. Então, o que que isso acontece? Como que isso acontece?
quando a gente está deitado, a gente acorda, abre o olho. Então, para eu abrir o meu olho, eu já tive um estímulo do meu cérebro, certo? Eu não fico pensando, ok, agora você vai abrir seu olho. Não, isso é uma maneira, é um estímulo natural do nosso corpo. Da mesma forma, quando eu planejo me levantar, o meu organismo, o meu cérebro, libera a informação de que eu preciso me levantar, e aí dessa forma eu me levanto. Quando eu vou realizar minhas necessidades fisiológicas, então eu vou no banheiro e aí eu não fico, ok, agora libera o esfíncter, libera a uretra, e aí a bexiga, e aí ele libera a urina. Não, acontece de maneira praticamente simultânea. Então, quando a dopamina ela deixa de ser produzida, o meu movimento que acontecia até então de uma maneira voluntária, ele deixa de acontecer. E é justamente por isso que o tremor vai acontecendo, porque é um sinal do teu organismo dizer assim, cara, teu organismo não está funcionando bem. É que nem quando a gente tem um carro que está faltando gasolina, ele vai tremendo, ele vai dando umas engasgadas ali. É justamente para alertar que está faltando alguma coisa. Então, se eu não tenho, se ele é responsável pelo meu movimento voluntário, a partir do momento que ele não está mais presente no meu organismo, eu vou começar a ter espasmos, certo? Que são essas tremedeiras, mas a nomenclatura correta são os espasmos involuntários em que a pessoa ela não consegue ter controle de, não, vai parar de tremer agora. Não, ela não consegue. Então é justamente isso. Por que isso acontece? Porque a dopamina, que é produzida na substância negra, não é mais liberada pelo organismo. E isso acontece na fase idosa, certo? Principalmente a partir dos 55 anos, onde os primeiros sintomas começam a aparecer e você tem a progressão praticamente máxima da doença quando atinge os 70 anos. E aí aqui é até interessante a gente fazer a reflexão, por exemplo, ok, a gente viu que a qualidade e expectativa de vida das pessoas tem aumentado, mas será que essa expectativa de vida ela está sendo caracterizada por um período bom da vida desse paciente? Porque a gente está percebendo até então que, ok, eles estão vivendo mais, em contrapartida, eles ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças. Então, se eu vivo mais, a chance de eu desenvolver hipertensão, diabetes, câncer, ter uma IST, sofrer por desnutrição, enfim, são maiores quando comparadas ao período de quando eu sou mais jovem. Né? Então, isso fica bem claro ao perceber e analisar que a expectativa de vida ela também está atrelada, o aumento da expectativa de vida também está atrelada ao maior desenvolvimento e aparecimento de doenças. E quando a gente fala dessas doenças, principalmente que são de ordem cerebral, é muito lógico, porque o nosso organismo, ela é uma máquina. Então, o maior propósito dela, ao final das contas, é a reprodução. Então, a partir do momento que você atinge isso na vida adulta, o seu organismo ele começa um processo de autossabotagem, de entender, ok, a função máxima que essa pessoa podia desenvolver, ela desenvolveu. Então, a partir de agora, é ir desligando o organismo dessa pessoa, que é o que acontece, certo? O processo de envelhecimento nada mais é do que isso. A gente vai deixando de produzir o que até então a gente produzia de uma maneira muito natural. Então, dessa maneira, é justificado o fato de os problemas neurológicos irem aparecendo com o passar dos anos, porque o nosso cérebro, naturalmente, ele vai se desgastando. Durante a vida, a gente aprende muito, utiliza muito, estimula muito o nosso cérebro. E isso vai causando algumas reações. Eu trouxe essa imagem para representar um pouco o que a gente vai abordar até aqui. Então, eu trouxe a figura, né, bem ilustrativa do cérebro. Percebam que a gente tem essas divisões no espaço dele. E aqui, em vermelho, rosa, enfim, está destacado a substância negra, certo? De substância negra, que algumas pessoas falam. Que ela é bem próxima ao cerebelo, mas na parte distal do cérebro. E essa pequena micro-região, se a gente for comparar
ao restante do nosso cérebro, que quando para de produzir a dopamina, vai causar o famoso tremor do Parkinson. E é importante eu destacar para vocês que esse tremor, ele é considerado para a medicina o chamado tremor de repouso, ou seja, o indivíduo ele só vai apresentar essas características de tremor quando ele estiver em repouso, inconscientemente ele estiver descansado. Então, muitas vezes a pessoa vai observar que no momento ali que ele está sentado e com o braço apoiado, esse braço dele vai começar a se movimentar involuntariamente. Ou então, quando ele está andando e o braço dele está solto, pendente, certo? Ele começa a mexer também. E aí, se ele levanta, estimula o braço para pegar um copo de água, provavelmente esse braço vai parar de tremer, justamente porque ele teve o estímulo para você pegar o copo. Então, de alguma maneira, o cérebro ele conseguiu reconectar e dar essa informação. Você precisa pegar o copo, mas para isso você precisa parar de tremer o braço. É claro, isso são nos estágios iniciais da doença, certo? Onde esse tremor ele está acontecendo ali no início ainda. Então é por isso que ele é considerado tremor de repouso, porque caracteristicamente falando, esse tremor ele vai acontecer muito mais nesse início imediato do que quando eu estou falando do momento que ele está fazendo atividade, enfim. Pode estar no momento que o paciente está dormindo, quando ele está apoiando o braço de maneira mais relaxada, mas ainda assim vai ser quando ele não vai estar executando nenhum tipo de atividade. Certo? Até aqui. E aí eu só esquematizei aqui para vocês quais são os principais sintomas que esse indivíduo vai apresentando com o passar do tempo. Então, o primeiro sintoma dele é a depressão, e aí é muito lógico a gente entender por que esse paciente ele apresenta um quadro de depressão, porque a dopamina, também associado com a serotonina, ele é responsável por aquela sensação de bem-estar da pessoa, do bem-estar, do prazer, enfim. Então, se ela para de ser produzida, é muito natural que esse paciente entre num quadro de depressão. Essa depressão não é porque o paciente, ele, enfim, ele teve o conhecimento ou a percepção de que ele está doente. Não, é porque a dopamina para de funcionar e isso vai causando a depressão efetiva do organismo dele. Então, ele vai entrando naquele quadro característico. Além disso, a gente tem a lentificação dos movimentos, ou seja, eu tenho mais dificuldade, demoro mais para realizar atividades que até então eu fazia de maneira mais rápida. Então, às vezes, para eu andar da sala para o quarto, eu vou demorar muito mais. Para conseguir esticar o meu braço e voltar o braço, ele vai ser quase como se eu estivesse aprendendo a fazer esse movimento novamente. Então, ele tem o meu movimento ele vai se tornando mais robotizado. Um movimento que ele demora mais para ser completado. É uma característica bem clara também. E aí nós temos a característica principal, certo? Que é o tremor das mãos, mas esse tremor ele também pode irradiar para o braço, para as pernas especificamente, que são as regiões que são mais afetadas, justamente por ser uma região mais de periferia, certo? Então, são as regiões que são mais prejudicadas. Uma característica ou um sintoma que não é tão abordado, mas que no momento inicial do diagnóstico da doença, ele é interessante ser discutido também, é justamente esse tamanho da letra do paciente. Em qual sentido? Para a gente escrever, a gente precisa da movimentação dos nossos músculos, certo? Tanto é que quando a gente é muito criança, a gente não consegue posicionar uma caneta, um lápis e fazer uma assinatura ou escrever o nosso próprio nome. Isso é um treino, é uma percepção espacial, é um estímulo que o nosso cérebro manda e depois a gente faz isso até mesmo quase inconsciente. Se a gente for rabiscar um papel, geralmente a gente começa a rabiscar o nosso nome de maneira muito inconsciente. Para o paciente que tem o Parkinson, associado ao fato dele ter esse tremor, o tamanho da letra dele vai ou aumentando ou diminuindo,
certo? Porque ele não tem mais a estabilidade, o controle de conseguir controlar esse padrão, certo? Da nossa assinatura. E assim, não é aquela coisa de, eu tô com preguiça de escrever nesse dia, então minha letra vai ficar bem menor ou bem maior, né? Que às vezes acontece. A gente tem um tamanho padrão de letra, mas quando tá ali ou com preguiça ou muito rápido, essa letra ela vai mudando. Não, aqui ele muda realmente, independente do período ou da situação que esse paciente ele vai se encontrar. Então, esse tamanho de letra, ele é alterado. Além disso, esse paciente pode sofrer um quadro chamado de acinesia, que nada mais é do que a redução na quantidade de movimentos. Então, esse sintoma ele vai estar bem associado com a lentificação, mas a redução dos movimentos é justamente, ele pode começar a querer atrofiar a perna ou atrofiar o braço, deixar de querer andar, enfim, o corpo dele vai entrando quase que em um sistema completo de atrofia muscular. E finaliza na parte que eles consideram do Parkinson mais grave, certo? Com a sintomatologia mais grave, quando esse paciente apresenta uma rigidez muscular, que é aquele momento onde ele para até de desenvolver as suas atividades de maneira tradicional. Isso vai influenciar diretamente no comportamento do paciente. Então, essas aqui seriam os principais sintomas que a pessoa que tem Parkinson, ela pode apresentar. Além disso, é muito comum, por exemplo, que esse paciente possa apresentar constipação também. E aí a constipação, certo? A gente já viu até então que ela está quase inerente ao processo de envelhecimento. Mas no Parkinson específico, ela vai ser justificada por dois motivos principais. Primeiro, porque existe um medicamento que é prescrito no Parkinson, que causa constipação, certo? E que é chamado de. Deixa eu lembrar. De levodopa, certo? É um medicamento que causa constipação. Então, ele, além de já estar com todas as características lá principais da doença, esse medicamento ele vai interferir diretamente para piorar ou instaurar um quadro de constipação nesse meu paciente. Fora esse medicamento, vamos entender, mais uma vez, como que o sistema digestivo funciona. O bolo alimentar, o trânsito alimentar, ele depende dos estímulos que o cérebro e os nossos órgãos vão passando até o momento que ele chega no reto, certo? Então, eu preciso da abertura e fechamento dos esfíncteres que estão no estômago, que estão no meu intestino grosso. E se eu não tenho esse estímulo vindo do meu cérebro, justamente porque a minha dopamina não está sendo mais produzida, então, como que isso vai encaminhar o alimento? Então, é natural que esse paciente acabe desenvolvendo um quadro de constipação, certo? Então, muito justificado por isso, além, é claro, desses sintomas aqui. Mas, caracteristicamente falando, depressão, questão dos movimentos, tremor da mão, tamanho da letra, a cinesia, que é a diminuição dos movimentos, na quantidade dos movimentos, e a rigidez muscular. Seriam os principais sintomas que precisam ser pontuados quando a gente está falando do Parkinson. E como medidas gerais para a adoção desse paciente, para tentar melhorar a qualidade de vida dele, enfim, estabelecer uma rotina, pelo menos, é interessante para esse paciente, porque ele consegue aderir melhor e não tem grandes alterações na percepção diária dele. Então, é interessante que essa rotina ela seja preservada, estimulando, enfim, não causando dificuldade de locomoção desse paciente no dia a dia e mantendo um passo a passo do que ele precisa fazer no seu período regular.
Além disso, e aí mais uma vez, certo? A gente sempre vai ter a orientação de procurar realizar atividades ou exercícios de maneira regular, de maneira frequente, justamente para eu estimular essa minha área do cérebro a tentar liberar ali as últimas gotinhas de dopamina, mas que vão auxiliar e tentar melhorar o quadro e a qualidade de vida desse paciente. Então, dessa maneira, a gente estimula o exercício físico e, além disso, a gente sabe que, notoriamente, já falando, o exercício físico, ele é comprovadamente um aliado para estimular as funções cerebrais, certo? Então, nada mais justo que no momento aqui do Parkinson, você estimule o exercício físico, tanto para melhora do quadro desse paciente e também para tentar evitar ou diminuir essa sensação de tremor, porque aí você vai estimulando essa região que está começando a apresentar algumas falhas. Então, o exercício ele é muito importante, precisa ser orientado. É interessante também orientar os familiares a simplificar as atividades do dia a dia, associado com a rotina diária, justamente evitar, enfim, se esse paciente ele mora sozinho, que ele faça comida em uma quantidade, vá porcionando durante o dia, para que ele não seja necessário toda a preparação, toda a refeição ele fazer uma preparação diferente. Então, ele já ter tudo a mais fácil acesso. Porque se esse tremor ele for piorando com o passar do tempo, isso vai implicar na maneira em que ele vai ir ao banheiro, tomar banho, vai se alimentar, enfim, isso pode acabar prejudicando a rotina dele. Então, se eu simplifico os passo a passo, tiro objetos que causam empecilhos para eles no dia a dia, eu facilito a qualidade de vida dele. E além disso, hoje está disponível, certo? Vários tipos de dispositivos que auxiliam na situação dos pacientes que, enfim, têm algum tipo de dificuldade de locomoção. É interessante também recomendar cuidados, adaptações na residência desse paciente, para que, por conta da movimentação dele, enfim, ele não tenha o risco de sofrer um acidente físico e aí acabar piorando o seu quadro de saúde. Percebam que em nenhum momento a gente falou em relação à dieta propriamente dita, certo? Infelizmente, para essas duas doenças, por elas serem muito mais de uma ordem neurológica, o fato de a gente entrar com uma intervenção nutricional não vai efetivamente melhorar ou piorar o quadro desse paciente. O que a gente precisa fazer é garantir as necessidades mínimas, certo? Então, garantir que ele vai consumir a quantidade adequada de alimentos no dia, a quantidade de micro e macronutrientes, que ele vai fazer mais de uma refeição, 3 ou 6 refeições por dia, enfim, garantir e dar aquelas orientações de nutrição que a gente dá geralmente para um paciente que não tem nenhum tipo de doença, certo? Então, é muito mais aqui parecido com esse tipo de orientação que a gente encaminharia e recomendaria para esses pacientes, justamente porque, por se tratar de uma característica fisiológica e neural, a gente não consegue ter uma intervenção tão direta. Então, a alimentação, ela só é um complemento. Ela não tem o poder de mudar totalmente a perspectiva desse paciente. E aí a gente, né, contempla também o Alzheimer. Então, a gente vai perceber agora que o Alzheimer ele é bem mais complicante quando comparado ao Parkinson, porque, querendo ou não, por mais que você tenha os tremores do Parkinson, ainda assim, você consegue realizar suas atividades de maneira natural e individual, principalmente, certo? Quem tem Alzheimer, dependendo do estágio da doença, ele vai ser necessário ser acompanhado por uma pessoa. Ele não vai mais poder realizar as atividades dele de maneira individual, até porque vai ser praticamente um risco para esse paciente, certo? Então, ele precisa de um acompanhamento bem controlado para garantir justamente esse apoio e esse suporte
para a qualidade de vida dele. Então, a gente vai identificar as características e contrastar, mesmo que sejam ambas doenças neurológicas, elas vão ter agravantes diferenciados. E o que a gente sabe sobre o Alzheimer, então? Bom, ele foi descoberto pelo Alois Alzheimer, que é um médico alemão. Então, ele foi o primeiro a identificar os seus pacientes que apresentavam características que ele não compreendia, principalmente em relação à memória. Então, ele começou a investigar por que esses pacientes apresentavam perda de memória recente, principalmente, e o que isso, enfim, né, influenciava na vida desse paciente, se ela tinha uma recuperação ou não. Por muito tempo, o Alzheimer ele era considerado um mal, então existem até as pessoas mais idosas, outras pessoas de maneira muito leiga, que falam que o Alzheimer, eles chamam mal de Alzheimer, justamente porque as pessoas entendiam e tinham a concepção que, ao você desenvolver o Alzheimer, você é como se tivesse uma maldição sobre você, certo? Porque você perdia funções de lembrar, de fazer, enfim, ir ao banheiro, escovar os dentes, funções que naturalmente a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Então, eles consideravam realmente como se fosse uma coisa muito além de uma simples doença. Mas ela é caracterizada, certo, como uma doença, a doença de Alzheimer. E aí, por ser uma doença, a gente sabe que vai ter os seus efeitos colaterais e também os seus sintomas. Os estudos mostram que você está mais a partir dos seus 65 anos de idade, você vai aumentando, vai duplicando o risco a cada 5 anos de desenvolver essa doença, certo? Então, você atinge a fase do idoso, e a partir de então, a cada 5 em 5 anos, vai dobrando as chances de você ter Alzheimer. E 85 anos é o tempo que eles consideram o auge, a maior prevalência, a maior incidência que tem para você desenvolver essa doença. E aí, mais uma vez, a gente volta naquele debate, certo? Que aqui é interessante a gente fazer análise de que, ok, os idosos eles estão vivendo por mais tempo, mas como que a saúde deles está refletindo, certo? Como que eles estão tendo a qualidade de vida deles, como que isso está refletindo na perspectiva de saúde, porque quanto mais velhos eles vão ficando, mais a predisposição que eles têm para desenvolver determinadas doenças, justamente porque acontece esse desgaste. Então, diferente do Parkinson, onde tem a morte das células que são da substância negra, aqui eu tenho a deterioração das funções cerebrais. Então, não é só uma parte específica, é como se o cérebro fosse se desligando pouco a pouco. Então, na verdade, é o grande desgaste, certo? Em relação a essa doença. Eles perceberam também que a sobrevida de um paciente que tem Alzheimer ela é bem mais baixa, justamente porque se o cérebro está entrando num automático para desligar, então isso vai causar uma morte muito breve desse paciente. Então, até, enfim, não é o propósito, mas aquele filme Diário de uma Paixão, ele retrata justamente uma pessoa que tem Alzheimer. Então, a protagonista do filme, ela não, em determinados momentos, a maior parte, ela não consegue lembrar, inclusive quem são seus filhos, seu neto e seu marido, enfim, nem ela não tem noção mesmo, nem de quem ela é, e ao final ela morre, certo? Então, o organismo, o cérebro, ele vai entrando num desligamento automático até o momento que esse paciente vem a óbito. Então, ser diagnosticado com Alzheimer diminui a sobrevida do paciente. Assim como o Parkinson, ele não tem uma causa por que ou quais são os fatores de estilo de vida ou medicamentos, enfim, o que influencia para o aparecimento dessa doença,
Sabe-se apenas que ela aparece, principalmente aqui a partir dos 65 anos de idade, e que ele vai deteriorando as funções cerebrais. Mas por que isso ocorre e efetivamente o passo de que como isso ocorre ainda está desconhecido. E assim como o Parkinson, ela é incurável e diferente do Parkinson, onde é dado medicamentos também para tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, aqui no Alzheimer não é dado, certo? É mais um cuidado paliativo desse paciente. Ele vai ser acompanhado, mas não existe uma intervenção medicamentosa quando comparado às outras doenças. Justamente porque o seu cérebro, ele está entrando na função automática para desligar e parar de funcionar completamente. Aqui eu trouxe até uma tabela para tentar deixar mais claro para vocês como que esse processo vai acontecendo, certo? Então, esse processo, ele muitas vezes, ele é confundido pelas pessoas por um esquecimento. Ou eles acham que os esquecimentos que são comuns do Alzheimer, que são comuns do período idoso, eles estão indicando o Alzheimer, e não é, certo? Tem uma diferença quando a gente fala dessas duas situações. Então, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco e até mesmo fazer a nossa autoavaliação nesse sentido. Então, quando eu falo de esquecimento, aquele esquecimento natural que acontece com qualquer um de nós e que vai sendo prejudicado, é claro, com o passar do tempo, é comum que a gente vá perdendo as memórias recentes, certo? Justamente porque, naturalmente, são fatos ou situações que aconteceram há pouco tempo e o cérebro ele não consegue o tempo necessário, ele não teve o tempo necessário para armazenar ou registrar de maneira adequada aquela informação e guardar na nossa memória. Então, geralmente, de maneira mais recente, a gente acaba perdendo. Então, se eu perguntar para vocês o que vocês tomaram no café da manhã hoje, de pronto, provavelmente vocês vão ter um pouco de dificuldade de me responder isso. Então, a mesma coisa acontece e é muito natural quando você está na fase do envelhecimento, onde o esquecimento é normal. Geralmente, então, essas falhas, essas perdas de memórias recentes, elas são identificadas pelo próprio paciente. Ele vai relatar que, enfim, ele esqueceu de tomar o medicamento na hora certa, esqueceu de beber água, esqueceu que tinha algum compromisso, enfim, ele mesmo tem essa concepção de que ele deixou ali alguma informação muito recente passar despercebida, certo? Então, ele vai partir do próprio indivíduo. Um outro ponto que é bem comum do esquecimento é a dificuldade ou a demora na aprendizagem. Então, por exemplo, eu tenho um idoso e eu tenho uma criança. Ambas eu vou colocar para aprender uma língua estrangeira. É claro que a criança ela vai ter muito mais dificuldade em aprender o idioma, quando comparado a um idoso. A capacidade de síntese, de registro na memória é bem maior. Então, é comum, se eu tenho um idoso que é inserido em alguma atividade, vou lá e inscrevo meu avô para fazer um curso de pintura. Então, é claro que ele vai demorar um pouco mais para aprender todas as técnicas, enfim, quando comparado se a gente se inscrever no mesmo curso, certo? Então, isso é natural. Isso vai envolver também a questão do esquecimento. Às vezes a gente está ali estudando, e aí lê, reler, para tentar guardar uma frase, mas justamente porque é uma construção. Ela demora para acontecer e aí ela precisa de um tempo para ela ser fixada. E a distração ela vai influenciar diretamente nesse ponto, certo? Então, ainda completando o exemplo, se eu estou estudando e eu paro um momento e vou olhar no meu celular, enfim, só para ver que hora é, isso já vai fazer com que, às vezes, eu me distraia totalmente. Deixo de ler ou de fazer o que eu estava fazendo e passo horas fazendo outra atividade. E aí, isso é muito natural. São esquecimentos que acontecem e que são característicos de uma situação normal. Mas aí, quando que eu preciso me preocupar, então, para não ser o Alzheimer?
Bom, eu vou começar a ter dificuldades em lembrar datas ou eventos. Então, eu não vou lembrar a data que eu nasci, a data que eu me casei, quando que eu tive filhos, quando que eu me formei, enfim. Eu tenho dificuldade em memorizar datas ou eventos, enfim, me localizar no tempo efetivamente. Justamente porque eu vou não só perdendo as memórias recentes, mas também as memórias anteriores. Esse paciente ele começa a ter uma repetição também dos fatos que ele está vivendo. Então, por exemplo, ele vai te soltar uma informação: ah, hoje eu não comi. E aí, daqui a pouco tempo, ele vai falar: hoje eu não comi. Então, essa repetição é uma característica muito presente no paciente que tem Alzheimer, justamente porque ele não sabe qual foi a informação ou qual foi a conversa, ele não consegue ter uma continuidade naquela conversa. Em estágios mais avançados, esse paciente ele perde a noção de lugar, ele não sabe que dia é, onde ele está, de onde ele nasceu, para onde ele está indo, enfim. Aqui, por exemplo, a gente já tem que ter cuidado naqueles pacientes que às vezes insistem em fazer suas atividades sozinhos, ir ao supermercado, fazer uma compra, enfim, porque já vai ser justamente prejudicado. Então, muitas vezes o paciente ele vai fazer uma simples caminhada, mas por ele não ter mais a noção de onde ele está, ele não consegue retornar para sua casa. Por mais que, enfim, ele tenha morado anos e anos naquele local. E é aí que você começa a ter o aumento dos perigos, dos riscos, quando a gente vai, enfim, esse paciente ele fica à mercê de sofrer acidentes ou ele se perder realmente, justamente porque ele não tem essa noção. E todos esses sintomas, eles são notados pelos parentes, que são as pessoas que estão mais próximas. Então, eles vão dizer, olha, eu estou percebendo que o meu avô, meu tio, enfim, a pessoa que mora comigo, que é idosa, está repetindo muito. Porque é natural a gente repetir às vezes, certo? Eu lembro de uma memória, ter uma memória, enfim, vou repetindo, mas se você repete 5, 10 vezes a mesma informação, e às vezes essa informação ela não tem caráter informativo, certo? Ah, não almocei, então faça comida para mim. Não, é no sentido, ah, não almocei. E aí, enfim, é uma informação solta. Então, isso é percebido pelos parentes, porque você vai tendo uma repetição, uma repetição, uma repetição, sem uma continuidade do pensamento. E aí, a partir daí, que esse paciente pode estar apresentando o quadro de Alzheimer. Bom, então, se a gente está falando de Alzheimer, eu falei que existem diferenças entre pessoas que têm Alzheimer. É interessante que vocês saibam que o Alzheimer ele tem estágios da doença, ou seja, o momento que você descobre que está com Alzheimer até o momento final desse paciente. Então, são 4 estágios, certo? O primeiro estágio, que é o estágio que é considerado inicial, ou seja, ali o início da doença ainda, é quando vão acontecer as alterações de memória, a alteração da personalidade, no sentido, era uma pessoa muito calma, e de repente ela fica irritadiça, qualquer coisa tira ela do sério, ela começa a responder, ou então ela começa a ficar triste por nenhum motivo, enfim, ela vai tendo uma alteração na personalidade, começa a ter as dificuldades que a gente estava conversando, certo? Sobre habilidade espacial e visual, não consigo identificar onde eu estou, às vezes eu sinto uma tontura, parece que eu não consigo enxergar o que tem à minha frente. Enfim, isso é a dificuldade na minha habilidade visual. Eu também vou para o estágio 2, que já é considerado um estágio moderado dessa doença, onde o paciente ele começa a ter dificuldade na fala, então ele vai falando meio abobalhado, meio pausado, enfim, ele vai se confundindo quando ele vai falando, justamente porque ele não consegue mais fazer essa conexão de palavras, certo? O paciente também começa a ter dificuldade em realizar tarefas simples, ele não sabe mais como escovar o dente, não sabe mais como amarrar um cadarço de sapato. Enfim, ele vai tendo essa dificuldade em executar as atividades diárias.
Também tem dificuldade em coordenar os movimentos, pode ficar mais propício a ficar se enganchando, enfim. E ele também, em alguns casos, pode apresentar agitação e principalmente insônia, certo? Então, é um paciente que começa a ter dificuldade. Bom, e até esse estágio aqui, ainda é possível que esse paciente ele possa ficar de maneira sozinha, certo? Por mais que ele já tenha apresentado essas dificuldades. A partir do estágio 3, que é considerado Alzheimer grave, esse paciente ele precisa obrigatoriamente ser acompanhado por uma pessoa, pelo familiar, pelo um cuidador, enfim, mas ele precisa ter um acompanhante, porque o que acontece no estágio grave dessa doença? Ele começa a resistir em executar as atividades diárias. Então, ele não quer mais tomar banho, ele não quer mais escovar os dentes, ele não quer mais se alimentar, ele começa a dizer não para muitas atividades que antes ele fazia naturalmente. Ele não quer se pentear, ele não quer fazer a higienização correta, enfim, ele vai resistindo. É comum também nesse período o paciente ele não conseguir se controlar mais em relação às suas necessidades fisiológicas. Então, o paciente ele começa a urinar e defecar de maneira involuntária, certo? Justamente porque o cérebro dele não está mais reagindo da maneira correta. Está sofrendo ali, certo? A deteriorização. Então, o organismo ele não consegue mais entender que eu preciso segurar a urina na bexiga, porque senão eu vou me urinar. Não, aqui acontece de maneira involuntária. Então, ele tem essas incontinências. Ele tem a dificuldade para comer, até mesmo por conta da resistência, e ele praticamente não consegue mais se movimentar. E a partir disso, ele é considerado no estágio terminal, ou seja, no estágio 4, que é quando esse paciente ele fica restrito diretamente ao leito. Então, é um paciente que ele fica basicamente como se fosse em coma. Então, é um paciente que ele não mais vai se movimentar, ele não vai mais se comunicar, ele não vai mais falar, por conta da complicação da própria doença e o fato de ele não estar se alimentando corretamente, ele vai estar mais propício a desenvolver alguns tipos de infecção. Então, tudo isso vai ser muito comum. E aí, quando o paciente ele alcança o estágio 4 do Alzheimer, é um momento onde esse paciente vem a óbito, certo? Justamente porque ele não tem mais, ele não consegue, o organismo dele, realizar as funções que aqui no início da doença ele ainda conseguia executar, mesmo que com certas dificuldades. Aqui ele não consegue mais executar de maneira nenhuma, certo? Então, esses são os estágios da doença, e aí vocês percebem que ele vai apresentando essa dificuldade com o passar do tempo. E aí eu montei esse quadro aqui para vocês de orientação do que a gente pode tentar passar para a família para tentar melhorar, certo? Essa qualidade do paciente. Então, é muito recomendado que os indivíduos com Alzheimer comecem a usar adereços com identificação, ter um cartão com o nome de responsável, onde a pessoa mora, o nome do próprio paciente, ou uma pulseira, enfim, ter algum adereço que identifique essa pessoa e, no caso dela perder a orientação espacial dela, ela conseguir, enfim, pedir ajuda, tentar ser orientada para retornar para casa. Então, é interessante sempre que essa pessoa ande com algum tipo de adereço. É importante também estabelecer uma rotina para esse paciente, justamente para que ele, por mais que ele não recorde mais das atividades dele diária, mas que ainda assim ele consiga executar pelo menos algumas funções, manter o mínimo da rotina que ele tinha anteriormente. Isso vai tentar minimizar os efeitos da doença. Também é interessante eliminar o álcool e o cigarro, caso eu tenha um paciente que ainda, enfim, ainda consome o álcool ou fuma cigarro, porque o cigarro, a nicotina, é um efeito extremamente ruim para o organismo, certo? Justamente porque a nicotina, ela prejudica o funcionamento do cérebro.
O álcool também é um veneno, certo? Até porque a gente sabe que o álcool ele funciona como um depressor do organismo. Então, eu tenho que retirar esses dois elementos da vida do meu paciente, justamente para não agravar um quadro que já está prejudicado. Tentar limitar as opções de escolha dessa pessoa. Então, exemplos bem simples. Se ele tem um guarda-roupa com várias opções, tentar já deixar ali 2 ou no máximo 3 opções de roupa para ele se vestir. Mesma coisa em relação à alimentação, enfim, tentar limitar para que ele não se perca em tantas escolhas e, enfim, ele se sinta desorientado por ter que pensar demais para tentar decidir o que ele vai consumir, vestir, enfim. Também é interessante, certo? Essa orientação aqui, nada mais clássico. Dieta e exercício balanceado. Por mais que a dieta não vai influenciar diretamente na melhoria ou na piora desse paciente, mas ainda assim para garantir os nutrientes, certo? Então a gente, como eu falei, vai atuar de maneira paliativa, mas ainda assim é importante esse paciente ter o controle. Senão, na fase 3 ou 4, ele simplesmente esquece de comer e aí ele vai perdendo nutrientes. E isso vai debilitando ainda mais o organismo desse indivíduo. Por último, também é importante a gente organizar os espaços da casa, justamente porque esse paciente ele não tem uma orientação espacial, e essa orientação espacial vai dificultar, certo, a locomoção do paciente dentro dessa casa. Então, isso vai influenciar diretamente no momento e é crucial tentar afastar os móveis que fiquem no caminho desse paciente, até para que ele não se machuque. Então, ter esse cuidado e fazer essa projeção, orientar a família para que tire objetos que ele possa se cortar ou se machucar do caminho desse paciente. Bom, e aí para finalizar, então, como eu havia mencionado, a doença do Alzheimer, ela não tem cura, certo? Mas isso não impede que esse paciente a gente consiga tentar estimular algumas práticas para melhorar, ou no caso aqui, mais no sentido de tentar evitar que as pessoas desenvolvam Alzheimer, ou seja, estimular efetivamente o cérebro. Da mesma forma que a gente pratica atividade física para estimular o nosso corpo, existem atividades que a gente pode fazer para estimular e melhorar a qualidade do nosso cérebro e assim tentar evitar o aparecimento do Alzheimer. A primeira delas é praticar atividade física, certo? Mexer o nosso corpo. É comprovado que quem se exercita mais tem uma melhora em relação à memória e à qualidade de vida, de uma maneira geral e genérica. Então, quanto mais você se exercita, menor é o risco de você desenvolver o Alzheimer. É importante também que a gente tenha um controle do nosso peso, até porque a gente sabe que à medida que a gente vai acumulando gordura no nosso organismo, essa gordura ela vai se apresentando e vai dificultando a circulação, certo? Do nosso sangue, enfim. E para o cérebro, ele acaba criando uma resistência, vai dando, obstruindo as artérias, e isso vai boicotando as atividades neurais. Também é interessante estimular propriamente o nosso bom e velho cérebro, certo? Então, é aquelas recomendações que a gente sempre vê. Fazer leitura, programar atividades que envolvam raciocínio lógico, jogar, fazer cursos, enfim, estimular realmente esse nosso cérebro para que a nossa capacidade cognitiva ela fique aumentada e diminua as chances de você desenvolver o Alzheimer. Então, estimular que a nossa memória seja colocada em prática diariamente. E por último, falando da alimentação, que é o ponto ainda crucial, certo? A gente, nessas doenças, elas não têm o poder de melhorar ou evitar, recuperar a doença, mas a gente pode fazer consumo consciente dos alimentos. Então, uma dieta rica em peixe, azeite de oliva, vegetais, castanhas, elas protegem os neurônios,
certo? É por isso que a gente sempre tem que estimular os pacientes, os nossos pacientes de maneira geral. Faça o consumo dessas gorduras que são consideradas saudáveis, justamente porque eu tenho fontes altas de ômega 3, de selênio, de vitaminas do complexo B, as vitaminas lipossolúveis, e são justamente essas vitaminas e esses minerais que vão auxiliar na nossa melhoria de vida. E quem sabe evitar as nossas chances de desenvolver um Alzheimer, certo? Bom, então é isso o que eu tinha para apresentar para vocês em relação às doenças. Foi de maneira bem mais breve, mas ainda assim é interessante que vocês tenham esse contato, justamente para entender como que funcionam essas doenças, como que a gente pode tentar auxiliar o paciente, quais são as orientações que a gente tem que ter, né, tentar preservar a qualidade de vida do paciente. Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma dessas duas temáticas? Bom, então aí agora eu vou apresentar para vocês então a atividade. A atividade que eu proponho para vocês, que vai valer esses 3 pontos da atividade prática, vocês vão me entregar até o dia 18/6, que é passando essa semana na outra, ou seja, no dia que a gente vai fazer a nossa revisão do conteúdo, certo? Então, essa semana do feriado, você já tem aí 2 semanas para preparar esse material, de maneira individual. Vocês vão construir um flyer, que é estilo aqueles manuais, aqueles panfletozinhos que a gente recebe, certo? Do Ministério da Saúde, enfim, que é bem resumido as informações, ou um panfleto mesmo, com as orientações. Vocês vão falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis que aparecem nos idosos, ou sarcopenia, ou sobre o Alzheimer, ou sobre a desnutrição, ou sobre a constipação, tá? Vocês vão construir um flyer ou um panfleto sobre uma dessas 5 situações que eu passei aqui para vocês, e que foi o que a gente viu, tá? Então, por exemplo, se o Henrique quiser fazer um flyer voltado para a constipação, ele vai identificar que ele está falando sobre constipação, e aí ele pode focar, constipação é isso, 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 ponto. Receita anticonstipação, e aí ele faz um suco, ele põe lá a receita, pronto, isso foi o informativo que ele fez. Então, esse é a proposta da atividade que vocês precisam executar, certo? Sobre uma dessas 5 temáticas. Vocês vão ter esse tempo, essas 2 semanas, então dá tempo de sobra para vocês executarem bem. Não precisa ser muita informação, é pensar que vocês vão produzir um material estilo a gente produz para orientar as pessoas nas atividades de educação e alimentação que a gente faz em escolas, enfim, nas outras instituições, certo? Quando eu planejei essa atividade, eu tinha planejado que a gente fizesse essa construção de material para então ir na casa do idoso, que é Casa Dia, que é uma em frente ali ao Barral. Mas aí, infelizmente, né, por conta do isolamento e de todas as outras questões que a gente já está a par, infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso a tempo. Então, essa fica a atividade para finalização, valendo os 3 pontos de vocês da parte prática. E aí, dessa maneira, a gente finaliza a nossa disciplina, certo? Com essa construção. Bom, e aí, então, é isso, a temática, sobre um desses pontos. Não é sobre os 5. Vocês vão escolher dentre esses 5 temas, um que vocês vão falar. E aí a orientação de vocês tem que ser prática e rápida. É isso, de maneira bem simples, no sentido de sem muito termo técnico. É para informar uma pessoa que nunca ouviu falar sobre uma dessas temáticas. Pode fazer receita, pode fazer um passo a passo para melhora de vida, pode fazer um passo a passo falando sobre os pontos principais dessa situação,
um passo a passo voltado só para nutrição, enfim, vai ficar a critério de vocês. A construção, ela é individual, certo? Então, o que eu vou analisar essa questão da criatividade de vocês, do conteúdo que foi colocado, da originalidade, então nada de Ctrl+C, Ctrl+V da internet, certo? Material original. E aí até o dia 20, até o dia 18, vocês podem me enviar. Quem acabar antes, pode me encaminhar antes, tranquilamente, tá bom? Senão, vocês têm até o prazo de quinta-feira. Depois disso, eu não recebo mais, e aí, infelizmente, vocês ficam sem esses 3 pontos da atividade avaliativa. E aí, dessa maneira, eu já até reitero, quem não me enviou o portfólio, me encaminhe sem falta até o sábado, às 17 horas, certo? E dessa maneira, a A2 de vocês vai ser a nota do estudo de caso mais o portfólio. Se vocês me entregarem, tá tranquilo também em relação à nota da A2, certo? Não esqueçam de me encaminhar as atividades até o sábado. Somente até o sábado. Pode me encaminhar pelo e-mail, tá certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Enfim, em relação à atividade, entendeu qual é a proposta, as datas? Os temas. Desnutrição ou constipação. São esses os temas. Professora, eu não consegui entender. Ficou falhando a sua gravação. Ó, a gente vai construir, vocês vão construir um flyer, que é aquela informação bem básica, certo? Mas que é bem direta da informação, ou um panfleto, que são aqueles que a gente entrega, que tem o textinho e as imagens. Sobre, ou falar sobre sarcopenia, ou falar sobre Alzheimer, ou falar sobre constipação, enfim. O que tem que ter? Vocês vão identificar o tema. Então, eu vou falar de constipação. Constipação lá em cima. Vou falar um breve, enfim, conceito do que eu estou tratando. Constipação é isso e isso. Aí eu decido, por exemplo, que eu não vou dizer quais são as causas nutricionais, medicamentosas, enfim. Eu vou colocar aqui, já que a constipação é causada por isso, segue uma dieta anticonstipativa. Aí vou lá e coloco mamão, uva e ameixa com iogurte. Bate tudo e toma. Então, essa é uma receita, já que eu tô falando de constipação. Pode ser uma receita, vocês podem fazer um passo a passo explicando a constipação, ou vocês podem fazer voltado diretamente para a nutrição, quais são os alimentos que vocês devem consumir, quais são os alimentos que não devem ser consumidos, enfim, fica a critério da informação, do que vocês acham que é interessante ser adicionado nesse material, certo? Entendido? Certo, entendi. Entendido? Beleza. Mais alguma dúvida? Professora, eu deixei de Oi, colocar presença em algumas aulas, mas por esquecimento pode mesmo. perguntar. Professora, é que eu deixei de colocar presença em algumas aulas. Aí eu tava olhando, eu tô com um monte de falta. Acho que já até ultrapassou o limite de falta. Eu vou dar uma olhada aqui em relação a isso, tá? É porque quando eu Tá. Oi, tá falhando. eu entro direto pelo link, aí eu esqueço de ir lá na sala e colocar presença lá.
Uhum. Não, beleza, mas é porque eu tô querendo ou não, eu tô até fazendo mais a presença por aqui mesmo, pela aula. Mas enfim, eu vou identificar essa questão das faltas, tá? Tá, professora, obrigada. Então tá certo. Bom, então se ninguém tem mais nenhuma dúvida, antes de a gente encerrar, eu só queria, enfim, fazer uma fala final aqui com vocês. Como eu havia dito, esse é o nosso último encontro, certo? No sentido material, conteúdo para vocês. E aí, dessa forma, eu queria agradecer a paciência de vocês, a colaboração, a participação, enfim, o feedback que a gente teve durante esse semestre. Por mais que o nosso momento presencial tenha sido breve, mas ainda assim a gente teve esse contato aqui no virtual também. Agradecer a participação de vocês e deixar registrado realmente, porque eu acho que além de cobrar, então ter esse papel de professor e cobrar de vocês que vocês tenham conhecimento, enfim, realizem as atividades de vocês, eu acho que a gente também tem que parabenizar, certo? A participação de vocês e agradecer também se colocar no momento de, enfim, de crítica e de reflexão. E, enfim, eu queria agradecer e registrar para vocês que é bem importante, principalmente a turma da nutrição, porque até então eu dava aula para um outro segmento, para outros cursos. Então, esse ano eu tive a oportunidade de dar aula para o curso que é a minha formação, então logo mais eu vou ter colegas de profissão, então esse feedback ele acontece de maneira muito mais orgânica, justamente porque vocês vão vivenciar práticas que eu vivenciei, enfim, fazia um pouco de tempo que eu havia saído da graduação, 4 anos, né, faz 4 anos esse ano, e muita coisa mudou. Então, tipo, eu já tive também no local de vocês, já tive sentado na condição de aluno. Sei que muitas vezes, enquanto aluno, a gente acha que o que o professor está falando não tem importância ou não vai ser aplicado no dia a dia. Mas, enfim, ironicamente, vocês vão perceber que às vezes o que a gente ignora é o que a gente mais vai ser cobrado lá na frente na nossa profissão. Então, eu acho que foi interessante ter esse feedback para ver o outro lado da história também. Então, eu queria agradecer, pedir desculpas, enfim, se algum dia eu fui mal interpretada em relação ao conteúdo dado, se eu não atingi as expectativas de vocês, enfim, mas eu sempre tentei trazer o conteúdo mais atualizado, de maneira mais dinâmica e mais completo em conhecimento para vocês. Tanto é que eu nunca poupei fazer uma retrospectiva, voltar nas outras disciplinas, que eu sei que a gente tem muita disciplina na nossa carga horária, então, querendo ou não, é comum a gente ir esquecendo algumas informações, mas ainda assim eu tentei fazer essa revisão com vocês para que vocês conseguissem acompanhar o assunto. E aí eu queria agradecer realmente a colaboração e paciência de vocês e que vocês têm esse espaço e esse carinho registrado no meu coração por ter sido as primeiras turmas para quem eu dei aula do curso efetivo de nutrição. Tá? Então, é só deixar registrado e agradecer a paciência e todo esse tempo que a gente passou junto, certo? Então, peço desculpas se alguém ficou chateado por algum motivo, mas eu sempre tentei planejar e trazer o melhor para vocês, para que vocês sejam ótimos profissionais. A concorrência no mercado está extremamente grande, então tudo que eu cobrei de vocês é porque eu sei que vocês têm o potencial para serem ótimos profissionais e aí daqui um semestre estarem aí no mercado arrasando e se destacando profissionalmente, tá certo? Então, contem comigo, por mais que, enfim, talvez eu não dê mais aulas para vocês, mas ainda assim, tirando a galera que está na minha orientação de TCC, certo? Que a gente ainda tem um longo semestre pela frente, contem comigo para o que der e vier, que vocês tenham o meu contato e vocês podem me procurar a qualquer momento, tá certo? E era isso. Antes de terminar, eu queria fazer esse agradecimento para vocês. A professora, a gente que agradece pela sua atenção, assim, sempre com a gente, sempre voltando nos conteúdos, tirando dúvidas, sempre perguntando se a gente
está com alguma dúvida, sempre se disponibilizando a nos ajudar, assim, a gente que agradece. Esse momento é difícil para mim, fazer aula online, assim, é muito. Agora eu estou no trabalho, tá aproveitando para fazer as atividades aqui. Mas, assim, não é fácil, porque nem todo mundo tem uma internet que preste, então tem toda uma dificuldade. Mas, assim, a gente nota o seu empenho, a sua disponibilidade para com a gente e vamos sentir. Eu já estou com saudade das aulas presenciais. Nunca pensei que ia sentir tanta Todos saudade nós, da faculdade. todos Mas é nós. isso. Mas se Deus quiser, o próximo semestre vocês estão de volta. E aí, o último semestre, vocês vão ver que vai passar voando. Tomara. Bom, gente, então é isso. Gratidão mesmo, de coração. E eu precisava compartilhar, certo, esse sentimento com vocês. Enfim, sou aquariana, mas ainda assim gostaria de deixar claro que vocês são importantes para mim, que vocês vão ficar registrados, certo? E muito obrigada mesmo. Bom, então, só para finalizar, eu queria só fazer chamada aqui pelo chat mesmo, só para deixar registrado, certo? Andressa. Presente. Giovana. Presente. Ok. Eufélia. Ok. Larissa. Mara. Presente. Ok. Naila. Presente. Rivânia. Presente. Rose. Presente. E Zilene. Então era isso, gente. Só lembrando, semana que vem é feriado e na semana depois a gente faz a nossa revisão, tá certo? Se vocês precisarem de alguma informação ou quiser tirar alguma dúvida, pode mandar pelo Classroom ou pelo meu e-mail também. É isso, bom fim de semana. Fiquem com Deus e protejam-se, viu? Tomem cuidado para não adoecerem. Boa noite a todos. Obrigada pela participação de hoje. Tchau, tchau.